Fala pessoal, tudo bem? Francisco do canal Mente de Holder aqui e hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre o Park Resort Hotels com o ticker PK nos Estados Unidos. Esse é um dos maiores rates de hospedagem no país, composto por um portfólio com bastantes hotéis com uma localização geográfica bem diversa. E esse é um dos porquês que eu quero falar esse assunto hoje aqui com vocês. Então se você quer saber um pouco mais sobre isso, fica aqui com a gente que vai ser super bacana. Para quem não me conhece ainda, semanalmente eu trago conteúdo sobre finanças e investimentos focados principalmente no método buy and hold e também um olhar muito de longo prazo. Então se você gosta desse assunto, já deixa o like aqui, também não se esquece de se inscrever no canal, isso é super importante para a gente conseguir chegar a mais pessoas. Dentro do Park Hotels e Resorts, a gente tem bastante localização geográfica, com o portfólio geograficamente diversificado, de hotéis, resorts com grande valor imobiliário subjacente. O portfólio consiste de perto de 60 empreendimentos, dentre hotéis e resorts de marca premium, e hoje o fundo possui mais de 33 mil quartos embaixo desse portfólio. Um dos principais diferenciais desse fundo é que ele possui grandes barreiras de entrada, principalmente pela localização dos imóveis e também por ser um segmento mais premium em que novos entrantes demoram para se consolidar. Mais de 85% do portfólio desse fundo está localizado em empreendimentos de alto padrão e também de luxo e 100% localizado nos Estados Unidos. Ou seja, ao investir nesse rate, a pessoa está alocando 100% do capital dela dentro dos Estados Unidos e apostando na economia americana. Dentre os 25 principais estados do país, tanto em população quanto em movimentação financeira, esse rate está presente em 14 deles. Quase 80% do portfólio está localizado em distritos comerciais e grandes cidades do país. Esse rate é afiliado a marcas bem conhecidas do setor hoteleiro, como Hilton, Marriott e Hyatt. E o rate faz parcerias com operadoras de marcas de terceiros para colocar os empreendimentos embaixo dele. Hoje, enquanto eu gravo esse vídeo, o rate tem aproximadamente 12 resorts, 21 centro de convenções, 7 centro específico de convenções, e também 20 resorts e hotéis localizados em pontos estratégicos, tanto perto de locais comerciais quanto de aeroportos. Agora vou entrar mais a fundo na análise desse rate e mostrar alguns dados que compõem a análise e também um dos porquês que eu fiz investimento nesse rate agora nos últimos meses. Trazer primeiro o portfólio do fundo e aonde ele está localizado. A gente pode olhar que ele está presente nos principais estados, tanto de população quanto da economia nos Estados Unidos. Principalmente em lugares turísticos nas duas costas e também na parte mais sul, principalmente na Flórida, Texas e LA. Em relação à estratégia do fundo, a gente vê 3 pontos muito fortes. Uma gestão muito agressiva em relação aos ativos, principalmente para melhorar as propriedades, também o nível operacional delas, e está consistentemente implementando gestão para melhorar tanto receitas que possam otimizar tanto a parte de precificação dentro do mix em que ela opera. Em relação também à segunda estratégia, é uma alocação de capital prudente, de realmente alocar capital aonde eles conseguem mais escala, também liquidez e o board trazer uma expertise muito grande de M&A para ver aonde que o fundo, aonde que esse rate pode alocar capital para conseguir crescer tanto as operações quanto o rendimento e o profit dele, ou seja, quanto ele dá de lucro em relação à operação. E o terceiro ponto de estratégia aqui é de manter um balanço forte e flexível. O que isso quer dizer? De manter um nível de endividamento entre 3 e 5 vezes e também a manutenção da liquidez tanto dos ativos quanto da parte financeira da companhia, de trazer bons níveis de retorno, principalmente para esse rate conseguir fazer a manutenção do seu nível de liquidez e também de entregas. A gente sabe que esse é um setor que foi extremamente prejudicado nos últimos meses e é um dos porquês também que eu acredito que esse rate está bem desvalorizado nesse momento e foi um dos porquês que eu aloquei uma parcela pequena do meu capital nessa operação. Vocês sabem também que uma das coisas que eu gosto muito é a diversificação tanto geográfica quanto de negócios aonde eu faço os meus investimentos. E um dos porquês que eu fiz essa alocação de capital dentro do PK é porque grande parte da questão geográfica está distribuída dentro dos Estados Unidos, ou seja, a gente vê uma diversificação tanto em Havaí, São Francisco, Orlando, Nova Orleans, dentre outros lugares que são grandes centros comerciais dos Estados Unidos. Então, com base nesse rate, a gente consegue fazer uma diversificação por quase todo o país. E a gente, comprando essa ação, digamos assim, esse estoque, a gente consegue
está presente em mais de um lugar dos Estados Unidos, principalmente em relação à parte de luxo, de alto padrão, quanto também no centro de convenções. A gente não sabe agora o que vai acontecer em relação à parte de home office e outros pontos, mas eu acredito que a gente vai ter ainda muita demanda em relação a convenções, a se reinventar dentro desse setor. E nada melhor do que a gente conseguir alocar capital em quem tem uma grande expertise sobre esse assunto. Esse é um dos porquês também que eu aloquei uma parcela pequena do meu capital nesse ativo. É importante a gente ter em mente que alguns investimentos são mais arriscados que outros. Então é muito importante a diversificação e a gente como holder, a gente gosta muito disso. Eu cada vez mais estou aumentando o meu número de ativos e é um ponto que eu tenho que ter extremo cuidado, até pelo fato de chegar num ponto em que seja muito difícil acompanhar todos eles. Então cada dia mais eu estou trazendo informações aqui para vocês, só que eu estou tendo um cuidado extremo e é também algo que eu realmente gosto de acompanhar vários ativos e também tá bem diversificado. Então só fica essa mensagem aqui de cuidado, principalmente porque existem níveis de diversificação. Então se a pessoa ela não tem tempo ou disposição ou realmente não quer, às vezes vale a pena investir em algum ETF, tanto ETF de stocks quanto ETF de rates, até para fazer parte dessas operações e não precisar ficar acompanhando trimestralmente ou semestralmente os resultados dessas companhias. Entrando mais a fundo no PK, a gente vê a divisão dos hotéis pela questão. 49% está em centros urbanos, 27% são resorts de alto luxo em um padrão diferenciado e também 16% está vinculado perto de aeroportos e 8% em partes suburbanas. Então a gente vê que grande parte desse fundo está alocado em resorts e em partes urbanas, normalmente em hotéis de alto padrão. Em relação ao valor dos ativos e também ao valor desse rate, a gente pode ver que o PK é um dos grandes players desse setor. Ele tem um valor de ativos muito forte, só perdendo para o HST, que é um outro rate que tem algumas razões em por que eu não entrei nele e eu posso entrar mais a fundo nos próximos vídeos. É super importante, se vocês puderem, dê uma olhada no rendimento histórico do HST e vocês vão entender o porquê que eu não entrei nesse ativo. Principalmente porque na questão de rates, eu acredito que é super importante a gente olhar o histórico desse fundo, o histórico dessa operação, para ver se é uma operação que traz rentabilidade ao longo do tempo. Dê uma olhada no gráfico histórico do HST para vocês entenderem um pouquinho mais do que eu estou falando. Em relação à demanda desses ativos dentro de 2021, a gente vê um crescimento nos principais pontos turísticos: São Francisco, Oahu, Orlando e New York City. Se a gente for comparar em relação à média nacional de demanda por esses ativos, a gente vê que esse fundo, que esse rate, ele está se saindo muito bem em relação à média nacional. A gente sabe que o ativo vai demorar um pouco para voltar aos níveis normais de operação, mas como eu sempre falo, essa é uma aposta de longo prazo em que eu acredito na expertise do board e também de conseguir tirar vantagens operacionais dentro desse setor. É um case um pouco mais arriscado do que eu normalmente trago aqui no canal, mas é bom também para vocês verem como às vezes vale a pena dar algumas operações diferentes até para a gente conseguir ajustar a relação risco-retorno e também esperar maiores volatilidades na carteira. Trago aqui para vocês também a distribuição das marcas, muito mais para saber. Grande parte da operação está vinculada aos hotéis Hilton, então a gente pode ver que basicamente todos os hotéis Hilton estão dentro desse rate. Também o Marriott, Hyatt e o IHG, que é uma operação menor que está dentro desse rate. Vocês estão vendo que gradativamente eu estou trazendo mais assuntos sobre os Estados Unidos, sobre rates e também sobre as novas operações que eu estou fazendo. E a gente pode ver que tem pouquíssimo conteúdo no YouTube sobre isso, principalmente de canais falando em português. E esse é um ponto que a gente vai ver cada vez mais, de diversificar as nossas operações, de entrar em mercados em que a gente não conhece ainda e principalmente de conseguir amadurecer dentro de outras operações que não sejam aqui do Brasil. Então, esse é um dos porquês que eu tô fazendo esse movimento, ou seja, de trazer mais conteúdo dos Estados Unidos. Não tem tanta demanda ainda em relação a esse assunto, mas eu acredito que é algo que a gente vai ver cada vez mais. Até porque hoje a gente tem 2 milhões de investidores no Brasil, 2.300, e esse número vai estar crescendo cada vez mais. E a gente vê que os investidores começam uma operação aqui, investindo principalmente em fundos imobiliários, nas ações e nos ETFs brasileiros, e gradativamente eles vão amadurecendo e crescendo como investidores. Isso ajuda muito a diversificar as operações e também os mercados. Vou entrar mais a fundo agora no endividamento desse rate, trazer informação aqui para vocês
E a gente pode ver que grande parte do endividamento está para os anos de 2023, 2024 em diante. Isso é super bom, até porque esse rate precisa de caixa e de liquidez agora para fazer frente com as demandas de curto prazo. Se a gente for olhar o duration da dívida, ou seja, qual a duração média dessa dívida, é de 4,2 anos. É um ponto muito interessante e a gente vê que pela parte financeira, esse rate tem muita base ainda para conseguir tocar a operação e conseguir fazer crescimento e conseguir alocar seu capital, principalmente nos ativos que geram mais valor. Em relação à receita, é super importante trazer essa informação aqui, até para vocês verem como que esse ativo foi prejudicado em relação às mudanças atuais. A gente teve uma grande queda da receita se a gente for comparar com os últimos anos, porém, gradativamente tá voltando. Esse é o ponto que normalmente eu sempre trago. Eu sou uma pessoa otimista. Eu acredito que a gente vai voltar logo em relação às nossas demandas, à vida normal de operação. E com certeza esse ativo estando bem descontado é uma janela, uma oportunidade em relação a alocar uma parcela bem pequena do meu capital. Então a gente sabe que para voltar a níveis anteriores vai demorar um pouco ainda e muito provável que só aconteça em 2022 para esse fundo. Trazer informação agora do Funds from Operation. E o que é isso? É quanto o fundo gera de lucro na operação. Ou seja, a gente vê que estava super em linha em relação a 2019 e também no primeiro trimestre de 2020, ou seja, o que o fundo previa, ele estava conseguindo entregar e com certeza agora, com esse movimento, com essa baixa das operações, a gente vê um prejuízo tanto no Q2 de 2020 quanto para o restante do ano. É importante notar que esse débito está baixando. Esse é um dos porquês também que esse fundo ele cessou o pagamento de dividendos em abril de 2020 e eu espero que ele volte no final desse ano. Essa é uma questão que eu entrei não tanto pelos dividendos, mas também pela possibilidade de um ganho muito grande na carteira. Em relação à estrutura de capital, esse fundo tem um valor de mercado de 2,5 bilhões de dólares, também um endividamento de 5,4 bilhões de dólares, um caixa para fazer frente de 1,27 bilhões de dólares e também o valor desse fundo gira em torno de 6,5 bilhões de dólares. O que isso quer dizer? Que é um gigante desse mercado. É uma operação relativamente nova, porém um dos pontos que eu sempre olho é também o board de diretores, ou seja, quem está presente nesse fundo, quem está tomando essa decisão. Eu gostei muito do que eu li, vou deixar aqui nos comentários os links, a fonte e a base da onde eu tirei essas informações, até porque se a pessoa quiser entrar mais a fundo nessas informações, é muito importante de ler esses pontos sobre esse rate. Então pessoal, trouxe para vocês aqui um pouquinho mais de informações sobre o Park Resort and Hotels. É super importante vocês terem em mente que esse é um ativo que tem mais risco, ou seja, principalmente por ele estar inserido no setor de alto padrão, que tem altas margens, porém com a demanda muito reprimida nos últimos meses. Então é muito importante de ter essa ciência, até para verificar se a pessoa realmente quer fazer parte dessa operação, ela tem que aceitar esses pontos, até porque existem muitas opções no mercado e a pessoa realmente tem que querer fazer parte de uma operação para se sentir super tranquilo com as oscilações de mercado. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse conteúdo. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Não se esquece de se inscrever no canal, isso é super importante para a gente chegar a mais pessoas. E também, se gostou desse vídeo, deixa o like aqui embaixo que isso nos ajuda muito. Eu vou ficando por aqui, bons investimentos e até o próximo vídeo!